Vamos dar início à mesa 5 da nossa jornada Afetividade Política. Para quem não me conhece, eu sou professor na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, aqui no campus de Teófilo Otoni, do Departamento de Ciências Humanas e Sociais. Agora, nessa nossa mesa 5, a primeira dessa tarde, nós vamos ter duas apresentações. A Carmel Silva Ramos, da UFRJ, cujo título é Da Teocracia, a Sacralização da Vida, segundo Spinoza, e da Paula Betani, que também é doutoranda, mas nesse caso do Departamento de Filosofia da USP, que vai tratar de semelhança, imitação afetiva e vida comum. Eu pergunto às expositoras se vocês gostariam de seguir essa ordem que está na divulgação do evento, começando pela Carmel e depois a Paula. Vocês preferem seguir essa ordem? Por mim, pode ser. Oi, Então, para você também, Paula? por mim pode ser, pode manter a ordem também. Tá certo. Então, eu passo a palavra para você. Quando tiver faltando 15 minutos e 5 minutos, eu te aviso pelo chat, ok? Uhum, sim. Bom. E eu pediria aos nossos colegas que estão nos acompanhando que deixassem para escrever as perguntas no chat só após a exposição, assim que elas se encerrarem, porque fica melhor da gente organizar o debate. Tá bom? Passo a palavra para Carmen. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde aos organizadores, aos ouvintes. Vocês estão me ouvindo bem, né? Bom, sim, tá, ok. Então, eu queria... Sim. Tá bom. Eu queria, então, agradecer à comissão organizadora do evento. Eu tenho participado desses últimos eventos organizados pelo Grupo de Estudos Espinozanos e sempre senti que foi um ambiente bacana para discussão. Mesmo sendo uma pessoa de fora, sempre aprendi muito com as discussões e queria também parabenizar a organização por ter insistido em fazer o evento mesmo nessas condições remotas, né? Eu acho que está sendo muito... Vocês estão achando muito baixo a minha... De repente, se eu falar assim, mais próximo do microfone, melhora para vocês, assim? Melhora assim, Carmel, melhora bastante. Tá mas bom. se for incômodo para você, também não quero te incomodar demais. Não, imagina. Eu vou tentar falar um pouco mais alto também, que eu falo um pouco baixinho. Mas, bom, então, eu escolhi falar hoje de um tema que se desenvolve basicamente ao longo do capítulo 17 do Tratado Teológico Político de Spinoza, que é essa interpretação que ele faz do Estado hebreu. E eu estou me colocando algumas perguntas nessa reconstrução a partir principalmente da dinâmica afetiva, né, que o Spinoza vai apresentar ali. Seriam as seguintes, né? Em primeiro lugar, o que significa se conformar a uma lei? Se quando você obedece a uma lei, você obedece a algo que é exterior ou a algo que é interior? As pessoas estão reclamando que está baixo, eu estou falando bastante perto do microfone, não sei se eu consigo melhorar isso, eu peço desculpas. Tentar falar mais alto também. Agora já está bem melhor, Carmel, pode ficar Tá. tranquilo, desse jeito, bem melhor. Tá bom, bem. E, além disso, né, essa primeira pergunta sobre o que significa se conformar a uma lei, pensando nessa dinâmica entre interno e externo, o que significa servir, porque parece claro que a ideia de Spinoza é pensar a dinâmica da servidão do Estado hebreu, e, mais do que isso, há um gênero de servidão que é particularmente eficaz, né? A máxima servidão, parece que é o que ele está interessado em descrever. Então, eu vou passar a leitura. Naquele que é talvez seu mais célebre conto fantástico, Guy de Maupassant faz o narrador emitir a seguinte observação em tom aristocrático. Eu cito Guy de Maupassant no conto O Orlá. 14 de julho, festa da República. Passei pelas ruas. Os foguetes e as bandeiras me divertem como uma criança. Porém, é muito estúpido ficar feliz numa data fixa, por decreto do governo.
O povo é uma tropa de imbecis, ora estupidamente paciente, ora ferozmente revoltado. Dizem-lhe, divirta-se, e ele se diverte. Dizem, vá guerrear com o vizinho, e ele vai guerrear. Dizem, vote pelo imperador, e ele vota pelo imperador. Depois lhe dizem, vote pela república, e ele vota pela república. Fim da citação. O que parece escandalizar na divagação do narrador é que não apenas o voto é controlado, o que poderia mais comodamente ser explicado apelando para a esfera do cálculo de interesse racional, mas também os momentos de diversão. É, portanto, muito estúpido, para citar a expressão que ele usa, alegrar-se em data fixa, decretada pelo governo. Como explicar esta espécie de servidão que, de tão íntima, é capaz de governar até mesmo os ânimos dos súditos? Spinoza, no século XVII, parece ter se confrontado com um problema próximo. Embora a transferência total da potência individual ao soberano seja impossível, a experiência demonstra que se pode conceber sem contradição, eu cito Spinoza, homens que não acreditem, não amem, não odeiem, não desprezem, nem sejam arrebatados por nenhum outro afeto, a não ser em virtude apenas do direito do Estado. Trata-se para ele de compreender os mecanismos em marcha na experiência histórica, tal como descrita na Bíblia, no Estado hebreu, de modo a desvelar as cadeias ocultas e os afetos específicos que encaminham à perpetuação da servidão. Em primeiro lugar, é preciso afastar uma hipótese explicativa, a de que o Estado hebreu era uma tirania governada pelo medo. Era o antigo costume dos reis insistir em sua ascendência divina. Convencendo o povo de sua superioridade inata, acreditavam que assim poderiam submeter-lhes mais eficazmente. Fora assim com Augusto e Alexandre, para citar dois exemplos citados por Spinoza. Outros, como Moisés, atingiram mais facilmente este objetivo. Transformaram a própria origem do Estado, bem como sua manutenção, em algo sagrado. A sacralização do Estado dá-se mais corretamente o título de teocracia. Na teocracia, teologia e política se fundem, não apenas enquanto instituições de poder, mas informando mesmo o conteúdo das leis. Como se explica historicamente este processo? Libertos da opressão dos egípcios, os hebreus retornaram ao estado de natureza, recuperando integralmente seu direito natural. Postos à deliberação quanto ao seu futuro enquanto comunidade, decidiram transferir este direito a ninguém menos do que a Deus. Formularam, então, um primeiro pacto. Prometeram, em uníssono, eu cito Spinoza, obedecer integralmente ele está se referindo a Deus, mandamentos, e não reconhecer outro direito senão o que ele próprio estatuísse por revelação profética. Deus converteu-se no soberano de uma pátria particular, e o Estado hebreu não era mais uma sociedade qualquer, mas o reino de Deus, e Deus era o rei dos hebreus. Desobedecer à lei era o mesmo que pecar contra Deus, e ser inimigo do Estado era ser inimigo de Deus. A este pacto seguiu-se, no entanto, um segundo. O primeiro contrato, uma vez que não formulado com ninguém, deu a todos igual acesso a Deus. Todos usufruíam do mesmo direito a comunicar-se com ele, como numa democracia. A narrativa bíblica mostra, porém, que os hebreus não foram capazes de efetivar este contato. Quando se aproximaram de Deus, foram consumidos pelo medo, achando que morreriam. Preferiram incumbir Moisés da tarefa de ouvir a voz de Deus, transferindo a este mediador o seu direito de comunicar-se com ele. A Moisés cumpria ouvir os decretos de Deus, tanto quanto interpretá-los aos demais. Moisés ouvia a voz de Deus, cujo conteúdo comunicava através dos meios acústicos da profecia, aos súditos que compreendiam suas leis ex audire, ou seja, por ouvir dizer. Em todo este processo, nem Moisés, nem os hebreus compreendiam os decretos divinos como verdades eternas, mas sim como leis às quais era necessário dirigir uma obediência passiva. Mas o Estado hebreu não era por obediência cega. Em primeiro lugar, porque decidiram, no pleno exercício de suas faculdades, sem serem coagidos por outrem, a renunciar a seu direito. Em segundo, porque, dada a administração daquele Estado, tinham pleno direito à propriedade e a um auxílio mútuo, perpetuado pela caridade para com os cidadãos, que tornava a existência pacífica e estável. A adesão ao poder se explica por investimentos do desejo, principalmente o interesse, que é, segundo Spinoza, a força e a vida de todas as ações humanas. Se há servidão, portanto, ela era voluntária. Pode-se descrever o funcionamento do Estado hebreu como um processo que engloba interiorizações e exteriorizações. Ao contrário da monarquia, em que há a sacralização da figura do soberano, a teocracia, ao menos a hebraica, opera a transposição do soberano para a esfera terrena. Uma vez que este soberano é o próprio Deus, podemos dizer com alguma liberdade no vocabulário
que é, na verdade, um processo de encarnação. Deus adentra a esfera profana, convertendo-se em líder político. Neste caso, não se trata da elevação do soberano à categoria teológica, é a própria vida humana que é sacralizada. É claro que esse processo envolve uma concepção aos olhos de Spinoza supersticiosa de Deus, como legislador ou monarca absoluto que decreta leis em seu estado. Depois deste primeiro procedimento de interiorização, né, quando Deus é trazido para a esfera terrena, há um segundo. Desta vez, as leis são incorporadas aos ânimos dos súditos, resultando na escravidão afetiva que mencionamos, que pretendemos descrever com mais detalhes em seguida. A interiorização dessa lei nos ânimos dos súditos gera, por fim, um comportamento, ou seja, ela se exterioriza num duplo processo. Caridade para os iguais, ódio teológico para os estrangeiros. Então, a minha ideia, em seguida, é descrever esse processo de interiorização da lei e o modo como ele se exterioriza nesse duplo comportamento guiado afetivamente. E aí vou primeiro descrever esse amor que os hebreus sentiam pela pátria e por eles próprios, e em seguida o ódio que eles dirigiam aos estrangeiros. Bom, segundo Descartes, no Tratado das Paixões, o amor, eu cito Descartes, é uma emoção da alma causada pelo movimento dos espíritos que a incita a unir-se voluntariamente aos objetos que lhe parecem convenientes. O amor depende, portanto, de um estímulo inicial para com o objeto exterior, tomando-o como conveniente, que nos incita a, eu cito mais uma vez a definição de Descartes, imaginarmos um todo do qual pensamos constituir apenas uma parte, e do qual a coisa amada é a outra parte. Ainda segundo Descartes, o amor pode modificar-se em simples afeição, amizade ou devoção. No primeiro caso, a estima nutrida pelo objeto amado é menor do que aquela que nutrimos por nós próprios. Então, a gente pode ter simples afeição, como quando nos afeiçoamos a um animal de estimação, por exemplo. No segundo, a estima que temos por nós próprios e pelo objeto digno de amor é idêntica, e só se pode manter a amizade com um homem. A devoção, por fim, ocorre quando a estima pelo objeto é maior do que aquela que temos por nós mesmos, consideramos-nos, portanto, inferior a ele. Trata-se de um sentimento normalmente manifestado para com a divindade ou com o soberano, o país ou a cidade de origem, embora também seja possível ser devoto a um homem particular. As diversas modificações do amor são facilmente reconhecíveis por seus modos de exteriorização. Na simples afeição, estamos mais dispostos a abdicar do objeto do que de nosso interesse, ao passo que, no extremo oposto, ou seja, na devoção, o objeto amado é posicionado em primeiro plano, preferindo a morte individual à sua perda. Como demonstrou Alexandre Materon, num artigo dele sobre o amor em Descartes, chamado Amor de Gestão e Potência, segundo Descartes, o todo resultante da situação amorosa faz com que o amante usufrua das perfeições daquele objeto amado, como se o digerisse. Na experiência da devoção, a identidade do amante é incorporada ao todo que compõe com o objeto amado. Por isso, perder o objeto, ameaçar a existência do todo, é como perder-se a si próprio. A exposição à morte pelo objeto digno de amor observou-se, eu cito Descartes, nos que se expuseram à morte certa em defesa de seu príncipe ou de sua cidade, e até, algumas vezes, de pessoas particulares às quais se haviam devotado. A devoção é, portanto, um afeto que, se não essencialmente, ao menos costumeiramente, pertence ao ambiente teológico-político. Ainda que discorde desta definição de amor, pois a vontade de unir-se à coisa amada é simplesmente uma propriedade e não a essência deste afeto, é certo que Spinoza concorda com Descartes ao classificar a devoção como um afeto fundamentalmente teológico-político. Para ele, a devoção é, eu cito Spinoza, o amor àquele que admiramos. A admiração, imaginação de uma coisa singular que ocupa a mente sozinha, se metamorfoseia em consternação, se a dirigimos a um objeto que tememos, em horror, se o que nos toca é a ira ou a inveja de um homem, e em veneração, se é a prudência e indústria de um homem que nos atira a atenção. No caso da veneração, eu cito Spinoza, contemplamos este homem como nos superando amplamente, e nos termos cartesianos que vimos acima, a estima que nutrimos por ele é maior do que aquela que nutrimos por nós próprios. A devoção é muito facilmente reconvertida em simples amor se a novidade da coisa for substituída em uma imaginação frequente da mesma. É assim que os hebreus se sentiam para com sua pátria, eu cito Spinoza. Todos deviam estar-lhe tão ligados que preferiam morrer a serem dominados por estrangeiros. Nada mais vergonhoso do que trair a pátria amada, o que era o mesmo que trair a Deus.
Nada pior do que habitar em terra estrangeira. Nenhuma pena poderia ser equiparável ao exílio. O amor que tinham à pátria, e na medida em que dela participavam, compondo um único todo, o amor que nutriam por si próprios, os fazia estimar-se além da medida, resultando na certeza de sua vocação e exclusividade do dom profético. A exagerada estima de si, derivada de extremo amor próprio, tem, para Spinoza, um nome preciso, a soberba. Embora não mencione a soberba no capítulo dedicado à dedução afetiva do Estado hebreu, as passagens sobre o amor que nutriam a Deus e a pátria, bem como a severa desconstrução da ideia de nação escolhida operada ao longo do capítulo 3 do TTP, nos permite avançar esta classificação. O amor convertido em devoção e soberba era temperado por um afeto adicional, a piedade. Na ética, a piedade é definida como o desejo de fazer bem que é engendrado por vivermos sob a condução da razão. Ora, não parece ser esta a piedade dos hebreus. Parece claro que não viviam sob a condução da razão. Moviam-se antes por certa ficção em torno de seu ideal de nação, conservado pelo amor à pátria e, em última análise, a si próprios enquanto um todo. Ainda, a razão engendra o universalismo, de modo que a prática externa do bem deve valer para todo e qualquer indivíduo, como no ensinamento do Cristo que Spinoza tanto elogia em diversas passagens do TTP. O bem era praticado naquele estado apenas para com os cidadãos. A caridade deveria ser maximamente observada, de modo a evitar a pobreza e a miséria. Se há piedade neste amor, trata-se daquela manifestada na constância do bom comportamento para com os iguais. Apesar de dirigido a um Deus compreendido de modo antropomórfico, apesar de engendrar a soberba e de limitar a prática do bem aos concidadãos, o afeto que sustenta a vida psíquica dos hebreus é este amor devoto. Respondemos, em parte, à nossa indagação inicial, corroborada pela perplexidade do narrador do conto de Maupassant. Eu cito Spinoza. Não há nada que mais arrebata os ânimos que a alegria nascida da devoção, isto é, do amor junto com a admiração. É, portanto, um afeto positivo que aumenta a potência de agir e que faz passar de uma perfeição menor a uma maior, um dos pilares de sustentação daquele regime de escravidão, que não mais lhes parecia servidão, mas liberdade. O amor devoto explica apenas em parte a dinâmica afetiva do Estado hebreu. Falta seu complemento imediato, o ódio. Enquanto teocracia, os afetos comunitários estavam sempre informados pelo processo de sacralização da existência, de modo que se tratava não de qualquer ódio, mas de um ódio teológico. Eis, segundo Spinoza, o pior ódio dos súditos. O amor próprio era complementado por um ódio ao exterior. Odiar as demais nações fazia parte de suas práticas cotidianas. Pior ainda, este ódio considerava-se piedoso. Só considerava-se, uma vez que efetivamente o ódio jamais pode ser bom. O ódio profundo que sentiam pelos estrangeiros, inimigos do reino de Deus, era ainda aumentado pela reciprocidade. As demais nações, porque odiadas aparentemente sem razão, odiavam o Estado hebreu na mesma medida. Ora, mas se o ódio é a tristeza, conjuntamente à ideia de uma causa externa, e se a tristeza diminui a potência de agir, contribuindo para a passagem de uma maior perfeição para uma menor, como ele pode ser cotidianamente alimentado e, mais ainda, fundamentar o funcionamento de uma comunidade política estável? Como pode ser que o ódio tenha criado nos hebreus, junto do amor temperado pela piedade, fomentados pelo culto cotidiano, o que Spinoza chama de uma segunda natureza? Uma primeira resposta possível é a de que o fenômeno que experimentavam era próximo ao que Spinoza denomina de flutuação de ânimo. Evidentemente, não da mesma flutuação que caracteriza a superstição ou a dúvida, uma vez que o amor e o ódio em questão não se dirigem ao mesmo objeto. Como a mente não pode, por definição, buscar incessantemente aquilo que diminui a sua potência de agir, pode ser que os hebreus alternassem continuamente entre o amor que sentiam pela pátria e por seus concidadãos e o ódio que sentiam pelo exterior. O amor exagerado a si pode fazer com que tudo aquilo considerado contrário a esta natureza, isto é, que a coíba de alguma forma, seja afetado de tristeza. A contemplação subsequente das imagens destas nações, enquanto aquilo que contribui para a sua destruição, isto é, como aquilo que lhe afeta de tristeza, gera o ódio, e a mente se esforçará então para recordar aquilo que exclui a existência deste objeto, que é, neste caso, a própria existência do Estado hebreu. Veja-se como eles retornariam à contemplação de si próprios com alegria e, portanto, ao amor próprio, numa espécie de circuito interminável de amor-ódio que alimenta suas práticas cotidianas
e funda a sua identidade nacional. Neste caso, o ódio é tão importante para a moderação dos ânimos daquele povo quanto o amor, na medida em que neles um fornecia um complemento ao outro. A hipótese de um pertencimento afetivo e identitário ao objeto digno de ódio parece reforçada pela própria lei geral de funcionamento dos afetos. Basta lembrar que a ideia resultante do contato com o objeto exterior envolve não apenas a natureza deste último, mas a natureza do primeiro em contato com ele. De modo que o afeto diz tanto sobre o corpo afetante quanto sobre o corpo afetado, e que o mesmo objeto pode afetar homens diferentes de diferentes maneiras, tanto quanto afetar um mesmo homem de diferentes maneiras em tempos diversos. Ou seja, no ódio ao exterior dos hebreus está igualmente compreendido algo de sua própria identidade enquanto nação. Por último, acredito que a mesma conclusão pode ser obtida quando se pensa no ato de imaginar, no qual o afeto se baseia. Imaginar nada mais é do que contemplar as afecções do corpo humano como presentes. Como se sabe, a existência em ato da causa exterior do afeto não é requerida para a existência e manutenção deste mesmo afeto. Prova disso é o fato de que pode ser afetado de alegria e de tristeza, tanto pela imagem de uma coisa passada ou futura, quanto pela imagem de uma coisa presente. O que o ódio exige, então, é apenas a presentificação das imagens resultantes das afecções corporais que afetam o corpo de tristeza. Em nosso caso, a apresentação da existência das nações estrangeiras à mente dos hebreus. Ainda que o ódio tenha como atitude consequente o afastamento ou a destruição da coisa odiada, quer dizer, do ponto de vista da mente, a exclusão daquelas imagens, o ato de tornar presente a mente é ele mesmo um ato de inclusão. Então, mesmo que o ódio se esforce para excluir e afastar, ele necessita, em certo sentido, para se tornar um afeto, incluir. Procurando justificar o aspecto alegadamente piedoso deste ódio, Spinoza faz alusão aos versículos 21 e 29 do Salmo 139, que proclamam: Não odiaria os que te odeiam? Não detestaria os que se revoltam contra ti? Tais versos participam de um conjunto de salmos designados imprecatórios, ou seja, que em sua totalidade, em alguns de seus excertos, entoam maldições, mobilizando como afetos principais o ódio, a raiva e o desejo de vingança. Há toda uma literatura contemporânea que busca dar conta da utilidade terapêutica de salmos deste gênero para o coração cristão. E mais ainda, que se preocupa em conciliar o ensinamento do Cristo, tal como expresso no Sermão da Montanha, com as violentas declarações, por exemplo, do Salmo 137, que clama pelo esmagamento dos bebês da Babilônia contra a rocha. Não só as interpretações de ordem teológica estão comprometidas com uma necessidade de síntese textual, como insistem igualmente em neutralizar o ódio, tendo como premissa a ideia de que ele jamais pode exercer papel integrador. Na contramão destas leituras, o Spinoza sublinha que o ódio encontra ao menos um exemplo histórico em que, ao invés de impedir, sustentou, com estabilidade e segurança, certa comunidade política escrava. Bom, já vou me encaminhando para a conclusão. A investigação da psicologia dos hebreus nos permite subscrever a conclusão de Christophe Miqueux, num artigo dele sobre o amor à pátria, segundo Spinoza. Nem cidadãos, porque de ânimo corrompido, nem escravos, porque aceitaram livremente o pacto e dele se beneficiavam, os hebreus podem ser, na verdade, classificados como patriotas. E avançando à sua conclusão, eu creio que é possível classificar aquela experiência como uma de servidão voluntária coletiva. E para também concluir, em relação àquele questionamento inicial que eu levantei, a respeito de como pensar a obediência às leis, no fim das contas. Existe toda uma discussão recente sobre esse papel da exterioridade e da interioridade em Spinoza, né? Então, você tem, por exemplo, alguns que vão enfatizar a questão da obediência e a questão do comportamento como sendo aquilo que vai encaminhar a salvação, e outros que vão, na verdade, num caminho mais enfatizando a leitura que Spinoza faz do Cristo e uma certa leitura da ética, como que é o conhecimento e a condução da razão, aquilo que vai salvar, no fim das contas. E o que eu estou tentando encontrar com esse exemplo do Estado hebreu é dizer o seguinte: parece que o melhor cenário possível é aquele em que haja sempre dinâmica entre interno e externo, mas uma dinâmica que seja livre. Então, de um lado, você tem, nem sempre a interioridade é boa,
porque o que parece garantir a servidão máxima no caso do Estado hebreu é o fato de eles interiorizarem uma lei que vem de fora, e nem sempre a exterioridade é boa, né? Porque mesmo quando a obediência salva, ela precisa de alguns princípios, como a crença no Deus único, que são os dogmas que Spinoza apresenta no capítulo 14 do Credo Mínimo, né, do TTP. Então, eu acredito que o cenário ótimo, digamos assim, seria muito mais esse de dinâmica entre interno e externo, do que propriamente uma ênfase só no interno ou só no interno. E a minha ideia com essa apresentação era mostrar que, no caso do Estado hebreu, ao invés de só uma obediência passiva ao exterior, que você tem sim a obediência passiva ao exterior, mas como consequência de uma captura que, no fim das contas, é afetiva, que vem de dentro. Bom, acho que falei no tempo. Obrigada pela paciência. Eu espero que vocês tenham conseguido ouvir bem, viu? Acho que sim. Acho que no final todos ouvimos bem. Tá bom. Obrigada. Eu agradeço a apresentação da Carmen. E agora a gente passa a palavra para a Paula, para ela fazer a fala dela. E, ao fim, a gente abre para as discussões, tá certo? Então, por favor, Paula, o espaço é seu. Oi, gente, boa tarde para todo mundo. Vocês conseguem me ouvir direito? Sim, Paula, estou te ouvindo bem. Tá. Então, eu agradeço antes de começar a todo mundo que está aqui prestigiando o evento e está prestigiando a apresentação hoje. E como foi costume até agora, eu vou ler meu texto também. Então, se por um acaso eu estiver indo muito rápido, eu peço ao Fran ou ao Gabriel para me avisarem para ir um pouco mais devagar. Então, eu vou começar lendo. Se fôssemos interrogadas quanto ao conteúdo da parte 3 da ética, parte que aqui nos interessa, diríamos resumidamente que ela consiste na exposição da dinâmica afetiva. Isso implica dizer que reflete sobre o que é um afeto, tanto da perspectiva da paixão quanto da ação, e da maneira pela qual, dada a constituição do corpo, a disposição da mente e o desenrolar dos encontros, de maneira geral, a vida afetiva, singular ou comum, se desenvolve. Diríamos então que Spinoza expõe os mecanismos a partir dos quais os afetos se compõem, se decompõem, se intensificam, se abrandam, se modificam, se comunicam, etc. Pois bem, para pensar um dos aspectos ou decorrências dessa dinâmica, interessa-nos, de um lado, a noção de semelhança, ou mais precisamente, a noção de algo semelhante a nós, e do outro lado, a imitação dos afetos. Nossa proposta é refletir sobre como e em que medida a conjunção desses dois elementos atua ou interfere no arranjo afetivo interhumano. O que significa, então, que minha exposição ela se baseia a partir da proposição 13 da Ética 3 para frente. Observemos que o discurso de Spinoza começa de maneira bastante abrangente. Até a proposição 21, os mecanismos de objetivação, associação, transferência, temporalização e identificação afetiva são apresentados sempre com referências gerais, objetos, coisas, alguma coisa, sem nenhuma especificação de que coisa ou que coisas são essas. Isso só muda na e a partir da proposição 22, com base na qual sabemos que aquela alguma coisa até então referida é, na verdade, alguém, ou seja, outra pessoa, outro ser humano. Não por acaso, é no escolha essa proposição que sobrevém pela primeira vez a noção de coisa semelhante a nós, que só reaparecerá na proposição 27, consagrada ao mimetismo afetivo. É verdade. Antes de intervir na proposição 22, a noção de semelhança já aparece no escolha a proposição 15. Contudo, se observarmos atentamente, além de não se tratar da semelhança para conosco, entre uma ocorrência e outra, há uma diferença bastante significativa. Se, pela proposição 22, a percepção da semelhança, real ou imaginária, entre nós e o outro, é o que desperta ou alimenta em nós determinado afeto por ele, pela proposição 15, a semelhança e, por conseguinte, o afeto que nutrimos por uma dada coisa, não está referido à relação direta entre nós e ela, mas a um terceiro termo, que só por acidente é invocado. Em outras palavras, diz respeito à associação que fazemos da coisa A
com a imagem de uma outra coisa, B, N, P, X, etc. Acompanhemos o que segue. Sabemos, pelo início da parte 3, que tudo que aumenta nossa potência nos afeta de alegria e, inversamente, que tudo que diminui nossa potência nos afeta de tristeza. Sabemos ainda que o indivíduo, por definição, coexiste com vários outros corpos, e pela pequena física, que a depender da constituição e da disposição do seu corpo, e aqui consideramos que isso engloba fatores físicos, biológicos, sociais, emocionais, materiais, econômicos, históricos, etc., bem como da constituição e da disposição dos corpos com os quais se relaciona, pode afetar e ser afetado de múltiplas e diversas maneiras. Por conseguinte, as afecções de um corpo dependem invariável e concomitantemente tanto da sua natureza quanto da natureza dos corpos que o afetam. E nesse sentido, porque são resultado de uma interação, não podem ser explicadas ou referidas a um ou a outro separadamente. Assim, pondera Spinoza, dado a mente ser ideia do corpo, a ideia de cada maneira como o corpo humano é afetado pelos corpos externos deve envolver simultaneamente tanto a natureza do corpo humano quanto a natureza dos corpos que o afetam, do que seguem duas consequências indissociáveis. A primeira é que, ao perceber, por meio das afecções do seu corpo, a natureza dele e aquilo que acontece com ele, a mente percebe também a natureza de muitos outros corpos. Contíguo a isso, a segunda consequência é que, como a mente só tem acesso, isto é, só tem a percepção dos corpos externos por meio das afecções do seu corpo, eu cito, as ideias que temos dos corpos externos indicam mais a constituição e a disposição em ser afetado do nosso corpo do que a natureza dos corpos externos. Fim de citação. O que explica, por exemplo, que uma mesma coisa possa afetar de diferentes maneiras seres humanos distintos, bem como afetar distintamente um mesmo ser humano em ocasiões distintas, ou ainda que coisas diferentes possam causar afetos semelhantes. Como observa Marilena Chauí, está em evidência nesse momento, eu cito, a maneira pela qual a mente sente seu corpo e, por meio desse sentimento, percebe os corpos exteriores, que são para ela aquilo que deles o seu corpo experimenta nas sensações. Fim de citação. A conclusão parece óbvia. O conhecimento que temos dos corpos exteriores é, em grande medida, singular, parcial e enviesado. Logo, corresponde mais às imagens que formamos deles do que ao que de fato eles são. Em um primeiro momento, trata-se de uma reflexão de uma dinâmica em certa medida simples, mas isso começa a mudar quando consideramos que as relações interindividuais e, por conseguinte, a dinâmica afetiva que a partir delas se desenvolve não é simples, mas altamente complexa, porquanto, dentre outros fatores, a construção das experiências, da vivência e da afetividade de um indivíduo não se dá de maneira linear nem subsequente, isto é, por uma coisa ou acontecimento de cada vez. O que observamos e experienciamos é que um ser humano singular não apenas é constantemente afetado por uma sorte de corpos, coisas, eventos distintos, como inclusive afetado de maneira simultânea por esses mesmos corpos, coisas e eventos. Me perdi. E, ademais, que, dada a disposição do seu corpo e da sua mente, cada ação externa pode ser recebida, sentida, com intensidades e de maneiras distintas. A produção das afecções corporais e dos afetos mentais, ou o desenrolar do processo perceptivo e a dinâmica afetiva, são assim desenvolvidos de maneira intrincada e heterogênea. A questão que se coloca a partir daqui é, então, de saber como a mente dá conta dessa complexidade, como percebe ou como se comporta frente à ação simultânea de vários corpos sobre o seu corpo e o que decorre a partir disso. Para traçar esse esclarecimento, Spinoza recorre ao mecanismo da associação afetiva, que, recuperando a estrutura e a tônica da proposição 18 da parte 2, diz que, eu cito, se a mente foi uma vez afetada simultaneamente por dois ou mais afetos, quando depois for afetada por um deles, o será também pelo outro. Fim de citação. E, nesse caso, a ação de um deles se dá de maneira indireta, pois, em linhas gerais, intervém através da lembrança, da memória, que é, como se observa, o que está na base do mecanismo de associação. Da pequena física, depreendemos o seguinte:
tudo que nos afeta deixa uma marca de si em nós. Ao ponderar sobre como as marcas corporais são impressas em um corpo, Spinoza observa: à medida que nos relacionamos com a exterioridade, e então, conforme os corpos exteriores agem de tal ou tal maneira sobre o nosso corpo, uma série de processos e mudanças nas suas relações de movimento e repouso acontecem em seu interior. Com isso, as partes fluidas do corpo são dirigidas até sua parte mole, o cérebro, de maneira que ao atingi-la, causam mudanças em sua superfície, imprimindo nela traços, marcas, vestígios dos corpos exteriores, que uma vez tendo afetado o nosso corpo, desencadearam aqueles movimentos internos e, por fim, essas impressões. Porque tais impressões ficam retidas no corpo do indivíduo e, ademais, porque em seu fluxo espontâneo as partes fluidas do corpo podem voltar a atingir a superfície cerebral anteriormente modificada em virtude da ação do objeto, seguindo assim o mesmo curso impulsionado quando da presença do objeto, eu cito, a mente poderá contemplar, como se estivessem presentes, os corpos externos pelos quais o corpo humano foi uma vez afetado, ainda que não existam nem estejam presentes. Fim de citação. Acontece, como havíamos dito, que um corpo singular não é afetado por um acontecimento de cada vez, mas simultaneamente por uma diversidade de corpos. O que nos leva a ponderar, de um lado, não apenas que cada corpo deixe em nós a sua marca, como também que cada marca corporal deixada em nós, ou que deixamos em outros corpos, é uma complexidade, pois carrega em si elementos relacionados à constituição do nosso corpo, os traços daquele corpo que efetivamente ou mais intensamente afeta ou afetou o nosso, bem como resquícios, isto é, vestígios de outros corpos contíguos. Pois ainda nessa esteira, os vários corpos com os quais travamos algum tipo de encontro nem sempre nos afetam com o mesmo vigor, de maneira igualmente direta ou mesmo perceptível. De outro lado, impele a observar que, por ser ideia do seu corpo, a mente tem uma multiplicidade de percepções simultâneas. Uma das consequências de ter nosso corpo frequentemente e simultaneamente afetado por uma diversidade de outros corpos, e ainda de ter as marcas desses corpos impressas em nós, é que basta a presença, isto é, basta que um deles haja sobre o nosso corpo, para que tenhamos não apenas a imagem do corpo afetante presente, como também a imagem de outros corpos ausentes, sob só critério de que eles tenham alguma vez agido em simultâneo sobre o nosso corpo. É o que explica que determinado cheiro, certa música ou discurso, por exemplo, possam trazer à mente a recordação de uma pessoa e podemos mesmo dizer a vivência de um acontecimento, de uma época, etc. Uma segunda consequência, bem próxima a esta que acabamos de apresentar, é que, dada a pluralidade de afecções corporais e assim de ideias na mente, somos facilmente e naturalmente levados a naturalmente impelidos a construir associações afetivas aleatórias, ou, para utilizar o termo empregado por Spinoza, associações que acontecem por acidente. Considerar, como há pouco, que o corpo pode ser diversamente afetado é sustentar que, da mesma maneira em que pode ser afetado por corpos que aumentam ou diminuem sua potência, pode também ser afetado por outros tantos corpos que, inversamente, não tornam sua potência nem maior nem menor. De toda maneira, precisamos enfatizar que, apesar de distintas, e mesmo que não tenham nenhuma relação entre si, as várias afecções a que um corpo está suscetível podem ocorrer e frequentemente ocorrem todas simultaneamente. Podemos partir da consideração de que o corpo pode ser diversamente afetado para indagar sobre o que se passa em um corpo singular, o nosso, quando ele é efetivamente afetado por outro corpo que, por si, não interfere em sua potência, ou seja, não aumenta nem a diminui. Um corpo, portanto, que por essa descrição poderíamos considerar como indiferente a nós. A princípio, a resposta de Spinoza é curiosa e, em certo sentido, desacorde. Impressões que se desfazem, tão logo recordamos como se dá o mecanismo de produção, estímulo e avivamento das marcas corporais. À luz desse mecanismo, e com o entendimento de que nossas relações nos rendem afecções distintas e, sobretudo, simultâneas, a questão que se apresenta é que nossa potência não fica invariada, mas que, ao contrário, ela pode ser aumentada ou diminuída. O que acontece, evidentemente, não exatamente pela ação direta daquele corpo dito indiferente sobre nós, pois, como aponta Machier, ela é apenas causa ocasional dessa mudança,
mas por acidente, ou seja, pela coincidência, em dado momento, da ação de outros corpos, cujas marcas foram conservadas em nosso corpo e, consequentemente, pela ocorrência de outras afecções, por algum motivo, presentemente despertadas, revividas. Desse ponto, podemos passar direto para a perspectiva da mente. Considerando que toda afecção no corpo é um afeto na mente, Spinoza propõe, eu cito, suponha-se a mente afetada simultaneamente por dois afetos, um que não aumenta nem diminui sua potência de agir, e outro que ou aumenta ou a diminui. Fim de citação. É evidente, pela proposição 14, da parte 3, que, eu cito, quando depois a mente for afetada, como por sua verdadeira causa, por aquele que por si não lhe aumenta nem diminui a potência de pensar, imediatamente será afetada pelo outro, que lhe aumenta ou diminui a potência de pensar, isto é, será afetada de alegria ou tristeza, e por isso, aquela coisa, não por si, mas por acidente, será causa de alegria ou de tristeza. Fim de citação. Conclusão. Ao fim e ao cabo, qualquer coisa pode ser, por acidente, isto é, em virtude da associação afetiva de imagens, causa de aumento ou de diminuição de potência, ou seja, causa de alegria, tristeza, desejo ou qualquer outro afeto. Consideração tanto mais relevante, na medida em que permite, enfim, retornar aos primeiros parágrafos dessa exposição, isto é, ao contexto em que, para explicar o desenvolvimento da lógica afetiva, Spinoza introduz o eixo da semelhança e, com isso, mais um elemento de complexificação das relações. A princípio, o autor da Ética mostra que a associação afetiva de imagens, e assim, os afetos que porventura podemos nutrir por este ou aquele objeto, é possibilitada, em linhas gerais, graças à simultaneidade das afecções corporais. Porém, não longe disso, de outra perspectiva, mostra que ela é operada também pela transferência afetiva de imagens. Nesse caso, contudo, o que se sobressai fomentando associações por transferência não é tanto a simultaneidade das afecções como a semelhança entre os objetos, mais precisamente, a semelhança entre os objetos que nos afetam ou afetaram com outros objetos quaisquer. Até aqui, a semelhança ainda não é posta como elo entre nós e o outro, e por outro, entenda-se alguém, mas é aquilo que nos permite fazer conexões entre objetos, não há especificação, transferindo para um o afeto causado por outro. Sustenta-se, então, que o objeto X pode causar alegria ou tristeza pelo simples fato de ser semelhante, ou de o julgarmos semelhante, ou de ter algo que se assemelha, ou que julgamos que se assemelha ao objeto X, que comumente produz em nós um ou outro daqueles afetos. Em suma, a semelhança que reconhecemos entre dois ou mais objetos faz com que associemos a imagem de um ao outro, e assim transfiramos o afeto de um para o outro, que não é efetivamente a causa eficiente do afeto em questão, mas, se quisermos dizer, como anteriormente, causa por acidente. Interessante pontuar que a proposição 46 da parte 3, em que se afirma: se alguém tiver sido afetado de alegria ou tristeza por algo de uma classe ou nação diferente da sua, conjuntamente à ideia disso, sob o nome universal de classe ou nação como causa, ele amará ou odiará não apenas aquilo, mas todos da mesma classe ou nação. Fim de citação. Interessante pontuar que essa proposição é demonstrada pelo recurso a esse raciocínio da transferência afetiva de imagens. E embora Spinoza use aqui como exemplo as noções de nação e classe, a gente pode substituir elas por muitas outras noções, por exemplo, de gênero, credos, etnias, etc. Com base no que foi dito, podemos então afirmar que muitos amores, ódios, tristezas, desejos, temores, aversões, afeições, etc., e por conseguinte, muitas ações e omissões são sustentadas em causas imaginativas, ou seja, em um conhecimento parcial, mutilado e confuso. Mas comecemos a pensar a questão da imitação afetiva. O texto de Spinoza tem um ponto de virada, que é indicado na proposição 22 e encontra seu ápice na proposição 27. Ora, até o momento, é possível dizer que a lógica afetiva e a relação com o outro é orientada por afetos pré-existentes. Se eu imagino uma coisa que eu amo destruída,
eu me entristeço. Se imagino que uma coisa que odeio é afetada de tristeza, eu me alegro. Transfiro para A o afeto causado em mim por B. A lógica afetiva parece, portanto, de uma perspectiva individual e, podemos dizer, pessoal, particular. Não é desse horizonte que devemos partir se quisermos pensar a vida em comum, ou a vida comum. O Escolhe a Proposição 22 aponta a chave para o caminho de agora. Eu cito: Nós não nos comiseramos apenas de uma coisa que amamos, mas também daquela pela qual nunca tivemos nenhum afeto, contanto que a julguemos semelhante a nós. E a proposição 27 acentua, eu cito: por imaginarmos afetada por algum afeto, uma coisa semelhante a nós, e pela qual jamais nutrimos nenhum afeto, somos então afetados por um afeto semelhante. Fim de citação. Não há, nesse caso, afetos preexistentes que orientem nossa maneira de lidar ou considerar o outro. O que desperta um afeto, orienta nossas ações ou estabelece um vínculo afetivo com o outro, um desconhecido, alguém com quem nunca tivemos qualquer tipo de encontro, é unicamente a semelhança que encontramos entre nós e ele. A demonstração da proposição 27 segue de maneira interessante. Eu cito: se imaginarmos alguém semelhante a nós, afetado por algum afeto, essa imaginação exprimirá uma afecção de nosso corpo semelhante àquele afeto. E assim, por imaginarmos afetada por algum afeto, uma coisa semelhante a nós, seremos afetados junto com ela por um afeto semelhante. Fim de citação. Eis aqui o entendimento da imitação afetiva. Interessante observar que Spinoza não sustenta que a percepção da semelhança nos rende o mesmo afeto experimentado pelo outro, mas um afeto semelhante. E só pode ser assim porque a semelhança entre mim e o outro. E só pode ser assim porque, apesar da semelhança entre mim e o outro, toda experiência é uma experiência singular. O afeto suscitado em mim pela imagem do outro, apesar da semelhança, é o resultado das minhas marcas e daquilo que só a partir delas eu imagino que o outro experimenta. De toda maneira, a semelhança é facilitadora de composições, embora não seja, de nenhum modo, garantia disso. O mesmo ocorre com a imitação afetiva, que também não parece ser suficiente, mesmo porque ela também opera no plano da imaginação. Para que as relações interindividuais se mantenham tanto quanto possível em equilíbrio e, ademais, sejam duradouras, é preciso não apenas que a semelhança seja constantemente reafirmada, como também que à semelhança se una um outro fator importante, a utilidade. Mas essa é outra discussão. E aqui eu finalizo meu texto. Obrigado a todos. Então, todos me ouvem? Então, agora, nós temos um tempo razoável para as discussões, as falas não extrapolaram o seu tempo, então está aberta para quem quiser fazer perguntas também. Lembrando que está sendo gravado, portanto, se alguém não quer ligar a câmera para falar e aparecer, pode fazer a pergunta por escrito. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Eu gostaria de ouvir um pouco a Carmel, né? Eu acho que não sei o nome dela.
como é que é pensar as afetações, pensar os modos de escravização, política, ajuda a gente a pensar os nossos dias de hoje. É mais uma provocação para ela falar um pouco mais de como é que ela pode, como é que a partir desse texto pode nos ajudar a fazer uma leitura da política que nós estamos vivendo hoje. Gente, só um aviso prévio. Para quem quiser fazer a pergunta, eu peço que manifestem no chat. Gostaria de fazer uma pergunta para tal pessoa, e aí a gente libera o microfone, um de cada vez, para ficar mais ordenado, pode ser? Então, eu acho que o Luiz tem uma pergunta também para Carmel, e depois o Rafael Arcanjo tem uma pergunta. Se quiserem fazer já, nós vamos numa sequência de 3, uma rodada de 3 intervenções, pode ser? Então, pode ser. Se você quiser fazer, depois o Rafael faz na sequência. Bom, antes de mais nada, parabéns tanto a Carmel como a Paula, as apresentações foram muito boas. Hoje, em particular, eu acho que teria sido mais interessante a gente inverter, né? Eu acho que muito do que a Carmel comentou, de certa maneira, foi esclarecido pela apresentação geral da afetividade que a Paula fez na Ética 3. Mas, enfim, de qualquer modo, eu acho que foi muito bom. Eu queria... Na verdade, não é propriamente uma pergunta, Carmel, é um pedido para você desenvolver um pouquinho mais 2 elementos que talvez tenham sido muito rápidos na sua fala, em função, inclusive, do formato e do tempo, né? Eu imagino que, por escrito, você faria isso com um pouco mais devagar. Mas, ainda assim, eu acho que vale a pena perguntar para você desenvolver um pouquinho mais. O primeiro é um aspecto que você rapidamente destacou, o problema, mas eu não entendi muito bem a sua explicação. Você falou da devoção, que é um afeto teológico político fundamental, isso não tem a menor dúvida, moderada pela piedade, mas apontou que, conforme a definição de piedade da ética, não parece ser o caso dos hebreus. Então, eu imagino que você entenda um outro tipo de piedade, tal como apresentado no Tratado Teológico Político. Eu acho que foi um pouco rápido essa parte, então, se você pudesse desenvolver um pouco mais esse sentido de piedade próprio do TTP, eu agradeceria. E, finalmente, um pouco sobre a sua conclusão, na verdade, não apenas a conclusão, mas o movimento final do seu texto, que falou das questões de interiorização e exteriorização. Esse é um tema complicado em Spinoza, né? Eu não vou nem entrar na tradição do Baribari, dessas coisas de transindividual, etc. Mas o fato é que interior e exterior são termos complicados em Spinoza, justamente porque as paixões nada mais são que o exterior em nós, né? A causa produtora das paixões, ou pelo menos a causa da força das paixões é externa, mas elas atuam em nós. E ao mesmo tempo, se a gente pensar na racionalidade pura, naquilo que ela tem de comum, ela também não é idiosincrática, né? Ela não é só nossa. Então, esses conceitos de interior e exterior, eles são bastante complicados. E eu não tinha pensado tanto nisso antes, a respeito do TTP. Mas eu gostaria de ouvir você um pouco mais sobre isso, para a gente entender melhor o que você chama de interiorização e exteriorização. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço muito, foi uma excelente exposição, e a Paula também merece parabéns. Rafael Arcanjo disse que queria fazer uma pergunta. Por favor, faça. Vou fazer. Eu vou fazer para Carmel. Eu tenho trabalhado um pouquinho agora, recentemente, com esses capítulos do TTP, Carmel. Antes de tudo, eu tenho que avisar que eu cheguei alguns minutinhos atrasado, então eu posso ter perdido o começo da sua exposição, e talvez o que eu vou perguntar já tenha sido respondido, e aí você só fala, olha, eu disse isso lá no início. Mas eu venho trabalhando especificamente agora com o capítulo 3, e sobre como que se dá a elaboração dessa diferença como identidade, né? Porque o que acontece é um deslocamento da diferença do engenho hebreu
como uma identidade, do qual eles sempre vão ter que reportar essa identidade, repeti-la infinitamente, como é exposto pelo estabelecimento dos costumes, lá no capítulo 5 do TTP. Pelo menos é assim que eu venho lendo. E aí, eu tenho comigo, eu quero que você comente, porque talvez você tenha mais elementos para colaborar, ou então até para criticar o que eu estou pensando, e a gente vai trocando, fazendo esse diálogo. Porque o que eu acredito é que a distinção dos hebreus, a sensação ou o afeto de separação, de povo separado, se dá pela experiência de escravidão que eles tiveram antes lá no Egito. Lá no parágrafo 10 do capítulo 3 do TTP, o Spinoza fala que, na realidade, Moisés ele apreendeu e conheceu esse engenho insubmisso dos hebreus, e a partir disso elaborou essa ideia de distinção, né, de que eles eram um povo eleito, escolhido, onde vai ser criado, então, a partir da ideia de povo escolhido, esse patriotismo, como você trouxe, dos hebreus. E aí, se você pega essa ideia de insubmissão e leva lá para o final do TTP, a gente sabe que Spinoza fala que todo governo autoritário, onde há exacerbação da violência, ele redunda na sedição e na criação do ódio dos súditos contra esse governo. Então, eu tendo a interpretar que essa elaboração que Moisés faz do ódio hebraico é, na verdade, pegar esse ódio que já existia em relação à própria situação autoritária que eles haviam sofrido e vivido no Egito e elaborar isso como uma identidade para a criação da pátria deles, né? Ou para a criação desse engenho comum fundado no ódio, na inveja e tudo isso que você trouxe. Eu queria, na verdade, assim, que você comentasse um pouco disso, se você concorda, se você discorda, quais são suas posições a respeito disso, enfim, só para a gente trocar mesmo, porque é um assunto que me interessa profundamente. Obrigado. Eu respondo? Por favor. Claro, tá. Gente, são muitas perguntas, muito obrigada pela contribuição de vocês. Então, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu vou começar, então, pela ordem, tá? Pelo Van Denilson, eu acho. E você me perguntou, né? Como usar esses conceitos que eu apresentei para pensar o que a gente está vivendo hoje. Eu acho o capítulo 17 do TTP, que foi basicamente no que eu me concentrei hoje, um capítulo muito atual para pensar, sobretudo, a situação do Brasil, em dois aspectos muito que salientam, né, que saltam aos olhos muito, que são, em primeiro lugar, o papel importante da teologia. Não sei se a gente pode dizer que existe uma identificação total, como parece ser o caso lá, entre as instituições teológicas e políticas, né? Mas a gente tem cada vez mais uma relação muito, muito próxima entre as duas, né? De influência direta. E mais do que isso, eu acredito também que o ódio como papel integrador é uma coisa que a gente sabe, parece claro também. E é interessante pensar que no capítulo 16 do TTP, o Spinoza ele apresenta uma definição de estrangeiro, né? E estrangeiro não é simplesmente aquele que vive fora da cidade, mas é aquele que vive dentro da cidade e não reconhece aquele poder, né? Então, esse ódio, aquilo que não participa, de alguma maneira, do status, né? Ele pode ser dirigido a pessoas que estão lá dentro, mas que estão fora ao mesmo tempo, né? Pessoas que não reconhecem o modo como o governo está estabelecido e tal. Então, esse ódio ao exterior, não sei se ficou muito confuso, mas eu queria dizer só que não é só um ódio a quem fala uma língua diferente, ou a quem tem uma cultura diferente, mas a quem não participa dando reconhecimento ao governo, né? Eu acho que esse é um sentimento que a gente vive, sobretudo aqui no Brasil, né? Um ódio ao que é estranho, ao que é estrangeiro. Nesse sentido que o Spinoza dá no capítulo 16.
Pergunta do Luiz César, né? Duas perguntas de esclarecimento. Primeiro, sobre quando eu falei da devoção, a questão da piedade, né? Então, eu acredito, esse primeiro, né? Esse afeto ele é estranho porque até onde eu me lembro, o único momento em que Spinoza define a piedade é lá no escólio da proposição 37, da parte 4, muito en passant, quando ele vai inclusive definir religião, né? Dá essa definição de religião racional, que envolve tanto a condução pela razão quanto esse universalismo na prática piedosa. Quando a gente lê o capítulo 17 do TTP, a gente observa que, quando Spinoza diz que o Estado hebreu ele era piedoso, ele sempre usa duas expressões: considerava-se piedoso, né, e julgava-se piedoso. Que significa dizer que, de fato, ele não é piedoso, mas ele se sentia dessa forma. Então, acho que tem a ver com todo esse mecanismo imaginativo que o Spinoza está tentando descrever. Não importa se, de fato, ele é piedoso, o que importa é o que eles pensam que era. Porque, afinal de contas, a piedade é universal. Se há alguma piedade, mas aí a gente precisa reformular o sentido de piedade da ética, é uma piedade só para os iguais. Tá? Agora, parece que existe uma outra piedade, e aí muitas vezes ela aparece como sinônimo de caridade, que é, afinal de contas, o ensinamento do Cristo, né? Que ele o Cristo trazendo essa verdade interior, que é a piedade universal, né? Fazer o bem sem ver a quem. Parece que Spinoza subscreve essa ideia de piedade. Então, eu diria o seguinte, eu acho que tem duas ideias, né? Uma certa piedade muito limitada dos hebreus, ao ponto da gente não poder chamar isso de piedade efetivamente, e a piedade que parece ser importante para se pensar o problema da salvação em Spinoza, enfim. E tem a ver com o ensinamento do Cristo, né? Agora, o segundo ponto que você falou é sobre interiorização e exteriorização. Afinal de contas, esse é um tema muito difícil, mas esse é o tema da minha tese, né? Por isso que eu estou pensando sempre nesses termos. E eu me pergunto, né, na tese, afinal de contas, a exteriorização me parece ser, ou a exterioridade, de modo geral, é o problema de pensar a filosofia da religião em Spinoza, né? Como é que você pensa numa filosofia da imanência a religião, que pelo menos historicamente se apresenta como a transcendência, né? O exterior. Como é que você traz o exterior para dentro da imanência? Porque no TTP eu acredito pelo menos que existe ali uma certa filosofia da religião crítica e tal. E aí, né? Você pediu para comentar isso da interiorização e da exteriorização. A discussão que aparece sobretudo lá com o Charles Ramon, né? O Charles Ramon, eu acho que é o grande comentador hoje em dia que procura insistir nesse poder de uma certa exterioridade absoluta, que ele identifica como a obediência, motivado por muitas passagens do TTP, em que o Spinoza diz se a gente não acreditasse na obediência, a gente poderia duvidar da salvação de quase todos. É o que ele fala no fim do capítulo 15. Então, de fato, né, eu acho que o interessante da proposta do Ramon, que ele apresenta lá na introdução que ele faz para a tradução do Tratado Político, é mostrar que algum papel a exterioridade tem e um papel importante na economia argumentativa do TTP. E ele está se afastando, sobretudo, da interpretação do Materron, que tem essa ideia de que, afinal de contas, a política ela é só um passo em direção à salvação racional e, portanto, o comportamento ele não vai ser, ele não é índice de salvação, no fim das contas, né? Então, você tem essas duas ênfases, ora numa espécie de interioridade, ora na exterioridade do comportamento. E aí, o que eu venho pensando sobre isso, e aí, aí eu insiro nessa apresentação aí, é que parece que a interiorização nem sempre ela encaminha a salvação, porque eu acho que, embora a exteriorização em comportamento seja muito importante para se entender o que é a escravidão do Estado hebreu, a forma como eles agem, é importante entender também que é uma captura por parte de Moisés e por parte da lei, que é uma captura do interior. Então, parece que você não pode reduzir nem a interno e a externo.
E quando você toma, por exemplo, lá no... Estou até com um livro aqui, lá no capítulo 14 do TTP, né, quando ele apresenta o credo mínimo, aí ele apresenta esses... Não me lembro quantos são, acho que são 7, né? Esses 7 artigos, e a obediência é um deles, né? Quer dizer, você tem aqui nesses artigos a exteriorização, o comportamento, a obediência, portanto, mas tem outros artigos aqui que são interiores, por exemplo, a crença de que existe um Deus, a crença de que Deus é único, a crença de que Deus está por toda parte. Então, a obediência, ela só é essa obediência que salva se ela vir acompanhada de um certo princípio que é ele mesmo adequado. Então, ainda no capítulo 14, ele diz o seguinte: deve-se dizer sobre a obediência, né? Aquelas coisas que, se forem ignoradas, desaparece a obediência a Deus, e que, uma vez pressuposta esta obediência, elas têm necessariamente de se pressupor também. Então, eu leio essa passagem nesse sentido. Se você tira essas coisas pressupostas, você tira a obediência que salva, no fim das contas, né? Então, nem interioridade absoluta e nem exterioridade absoluta. Essa é um pouco a minha leitura. E a última pergunta foi do Rafael, né? Rafael Arcanjo. Eu achei ótimo, e eu diria que eu concordo com a sua leitura, né? A diferença como identidade, e, quer dizer, mais a crença numa certa singularidade, exclusividade do dom profético, nação escolhida, né? Como sendo aquilo que mantém aquele regime de escravidão. De fato, né, o que parece acontecer é uma passagem de um regime de escravidão para outro. Então, eles saíram da escravidão dos egípcios, né, tiraram um tirano para colocar outro tirano, porque eliminaram o tirano, mas não as causas da tirania. Né? Essa é uma ideia do Spinoza. Parece que acontece isso. Agora, Spinoza não fala muito sobre a experiência de servidão do Egito, tanto quanto ele fala da experiência de servidão com Moisés. Teria de se pensar se ela foi tão máxima quanto ela foi no caso do Moisés, porque, de fato, ele investe nessa questão da singularidade, mas ele consegue um tipo de dominação que é a dominação dos ânimos dos súditos. Será que a escravidão do Egito ela era tão total nesse sentido, né, tão íntima? Aliás, total não, né, porque Spinoza defende que o mais máximo que você pode conseguir com essa servidão sempre vai restar o conatus, né? Sempre vai restar alguma coisa individual. Então, eu diria que, a princípio, eu estou de acordo com a sua leitura, de diferença como identidade. Isso engendra as consequências afetivas do ódio e da inveja, né? Da soberba, como eu falei. Acho que tá bom, já falei muito. Carmel, você me ouve? Oi, te ouço, sim. Apareceu mais uma pergunta para você no chat. Você consegue ler ou você queria que eu lesse? Uma pergunta do Eliakim Ferreira. Talvez esteja lá em cima. Estou procurando. Rafael, Maria Alice. Ah, sim, As 3 últimas. Achei. Gostaria. Isso. Vou ler ela, então. Como é possível usar tão radicalmente conceitos espinosanos para compreender o nosso tempo? Sim. Cara, deixa eu me ler a pergunta, porque aí fica registrado na gravação também. Tá, depois claro. a gente disponibiliza, o chat não fica, né? Então, Verdade, Gabriel. Gostaria de fazer uma questão voltada para Gabriel. Como é possível usar tão radicalmente conceitos espinosanos para compreender o nosso tempo? Pergunto isso porque sei que o objeto da reflexão espinozana era outro. Se era outro, e não o nosso, como é possível aplicar uma reflexão espinozana sem perda conceitual? E eu acho que a pergunta na sequência também é dirigida a você, do Victor Lawyer. Spinoza era franco em sua concepção acerca dos problemas da mescla entre religião e Estado. Contudo, resignou-se ao poder simbólico da religião sobre as pessoas. Pergunto. Tá, vou responder, então. Tá, sobre a pergunta do ou da, não sei, Eliakim,
Eu gosto dessa pergunta, eu acho que ela, inclusive, é uma pergunta um pouco metodológica, né? E a gente se coloca essa pergunta quando a gente faz filosofia, e sobretudo quando a gente estuda a história da filosofia. E eu diria que uma leitura, ela é sempre uma maneira... Em primeiro lugar, né? Existe um texto, existe alguma coisa que é ali evidente, né? Para além do que a gente pode fazer com uma interpretação, existe esse sentido do último do texto e existe uma certa maneira da gente encontrar esse sentido. Eu acho que sempre que a gente lê, a gente atualiza um texto, porque quando a gente lê, a gente traz coisas que são nossas, embora é claro que recorrer a informações históricas e a tentar um pouco se colocar do ponto de vista do autor é importante para a gente não fazer leituras que sejam muito ingênuas ou excessivamente anacrônicas, sabe? Mas a minha posição meio metodológica em relação a isso é essa. Eu não acredito que exista uma certa leitura pura do texto. Não sei se eu te respondo, mas eu diria isso. Vitor Loyer, da mescla entre religião e Estado. Contudo, resignou-se ao poder simbólico da religião sobre as pessoas. Não sei se resignou, né? É difícil isso, porque esse realismo político do Spinoza, né, implica em que ele faça uma teoria que considere os homens tais como eles são, né? Essa é um pouco o ponto de partida dele lá no Tratado Político, criticando os políticos e criticando também os filósofos que falaram sobre o Estado. Não sei se ele se resignou, não. Eu diria que se ele tivesse se resignado, ele não teria escrito o Tratado Teológico Político, né? Se a gente pensa esse texto como um texto de intervenção e tal. E mesmo quando ele insiste na obediência como algo, um critério possível de salvação, eu também tenho minhas dúvidas se a obediência gera, em primeiro lugar, se a gente não pode associar um comportamento obediente a uma certa noção de liberdade, por mais estranho que isso pareça. E esqueci o outro ponto que eu ia dizer, mas eu acho que no fim das contas ele estava ainda perseguindo uma certa maneira de salvar a todos, digamos assim, né? E de criar uma certa comunidade social em que a razão pudesse ser observada maximamente, digamos assim, tanto do ponto de vista daqueles que se dedicam à filosofia e do ponto de vista daqueles que não se dedicam. Da Eliakim. Ok, desculpa. Carmen, eu gostaria de te fazer uma pergunta também. Claro. Como você centrou a sua exposição no capítulo 17, eu queria te perguntar sobre o que tu acha da figura de Moisés nesse capítulo. Porque quando eu leio esse capítulo 17 do TTP, me aparecem duas coisas. Pelo menos a minha, assim. O amor singular, do qual você tratou, né? E o pior dos ódios políticos, que estão ali presentes. Mas, dentro dessa singularidade do que foi, historicamente, o Estado hebreu, há também o modo como as instituições desse Estado foram organizadas. Então, nesse sentido, me parece que ali, naquele capítulo 17, uma presença muito forte de uma herança de Maquiavel, com o qual Spinoza dialoga, tanto no TTP como no Tratado Político, né? Vem a ser praticamente o único dos pensadores que é elogiado no TP, que é sobre a fundação das instituições do Estado e de como também se pensa estes fundadores, né? Porque, de alguma maneira, há um elogio muito grande do modo como Moisés organiza essas instituições. Por exemplo, só para dar uma citação, ele diz assim: por essas indicações que Moisés deu aos seus sucessores, conclui-se facilmente que ele tinha escolhido administradores e não dominadores do Estado. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre a leitura que tu faz
da presença e do modo como Moisés vem tratado nesse capítulo. E eu tenho uma pergunta para Paula também. Você me ouve, Paula? Ouço, Fran. Na verdade, não é nem uma pergunta propriamente sobre o teu texto, mas uma inferência que eu achei quase impossível não fazer enquanto você estava expondo, quando você estava tratando da vida comum, da transferência afetiva das imagens, como isso toca questões de nações e classes. Eu queria saber se na tua pesquisa, na tua leitura que você está fazendo disso, você vê alguma relação disso com o tratado político, no que se refere lá à passagem quando a multidão institui, não é? Quando há um momento constituinte. Se você vê relações, chaves de leituras, afetos que são apontados ali na ética e que podem ser encontrados ali no tratado político. É isso. Posso começar, então, respondendo? Sim, cara. Então, pois é, você notou uma coisa que é muito interessante do capítulo 17, que é muito complexa essa análise que o Spinoza faz do Estado hebreu e de Moisés por consequência, porque, embora seja claro desde o início que ele está fazendo uma análise de uma experiência de servidão, né? O Estado hebreu ele era um exemplo usado nos textos políticos do 17, né, como sendo esse modelo a ser seguido. Então, tem uma subversão do Spinoza aí, justamente porque ele é alguém que está mostrando que não é um exemplo a ser seguido. Né? E, além disso, ao mesmo tempo, né, embora seja um regime de escravidão e que não deva ser seguido, às vezes eu sinto quase como se Spinoza deixasse escapar um elogio assim, à manutenção do Estado hebreu, uma vez que com todas essas questões que eu procurei apresentar aqui, não haver liberdade, etc., etc., era um Estado com estabilidade e segurança. Né? Ele conseguia garantir isso para os súditos, e a experiência dos hebreus ali era quase como se fosse de uma democracia, porque eles tinham direito à propriedade, não havia pobreza ali, então eles serviam, mas eles viviam em comodidade e em segurança ao mesmo tempo. Né? Então, tem uma passagem no Tratado Político em que ele fala que a paz não é a ausência de guerra. Né? Então, não tinha guerra, e mais do que isso, tinha uma certa estabilidade, porém não é a paz verdadeira, a liberdade verdadeira. E em relação a Moisés, né, eu acho que o Spinoza ele trata do Moisés como um líder político de excelência, nesse sentido de conservação do Estado, né, de garantia da estabilidade, etc., etc., e de moderação dos ânimos dos súditos. E agora, isso o Moisés ele não era, eu acho, né, alguém que governava aquele Estado com uma certa astúcia, no sentido de que ele sabia exatamente como moderar os ânimos daqueles súditos. Eu acho que existem passagens em que Spinoza diz que ele mesmo participava, digamos assim, dessa compreensão supersticiosa de Deus. E mais do que isso, né, que o Moisés ele recebeu ele se comunicou com Deus e ouviu a sua mensagem, considerando como um legislador ou como um príncipe, ou seja, ele tomou aquilo como uma lei e não como uma verdade eterna. Então, o ensinamento que ele vai fazer, ele corroborando com isso, é de alguém que vai insistir nesse aspecto da lei, no aspecto da obediência. Claro que sempre, eu estou dizendo aqui, eu tentei defender aqui que sempre pensando nessa conexão com o interno, mas eu acho que o modo como ele governava aquele Estado tem a ver, claro, com o modo como ele se comunicou com Deus também, e o modo como ele partilhava com os hebreus daquelas crenças, sabe?
Então, acho que isso fez com que ele pudesse ser um líder político excelente, nesse sentido de conservação e de garantia da estabilidade. Diria isso. Muito grato, cara. Paula, há uma outra pergunta para você e eu vou ler. É uma pergunta da Ana Clara. Paula, ela diz o seguinte: é possível falar mais sobre o conceito de movimento e potência em Spinoza? A palavra está com você, Paula. Tá me ouvindo? Ô, Fran, na verdade eu não tinha pensado nessa relação ainda dessa passagem com alguma coisa do TTP. Eu não cheguei a olhar, na verdade. Foi mais um exemplo, só um exemplo para destacar um dos mecanismos pelos quais a gente transfere de uma experiência muito, muito particular, que é de um com um, talvez, para abranger uma coisa maior. Então, nesse sentido, a experiência que eu tenho com um indivíduo que me afeta de determinada maneira, como eu poderia transferir isso para, não necessariamente uma nação, mas para qualquer outro grupo, maior ou menor, ou mesmo para um grupo maior de pessoas, na verdade. Eu não sei muito bem como responder isso. Eu não pensei na perspectiva da multitude e da instituição da multitude como sujeito político, na verdade. Não cheguei aí para o TTP para pensar essa questão, foquei mais só nesse exemplo específico da ética mesmo. Quanto à pergunta da Ana Clara, falar mais sobre movimento e potência em que sentido? Porque eu acho que, na verdade, é uma pergunta muito ampla. Na definição mesmo. Tá, vou pensar a potência partindo da perspectiva dos modos. Eu vou fazer um resumão bem resumo. Na verdade, para pensar a potência das coisas singulares, a gente precisa partir da ideia mesma de potência da natureza. Então, como os seres singulares ou os modos finitos, eles são parte da potência da natureza, necessariamente a gente tem uma parte da potência dela. Parte da natureza, parte da potência. E essa potência nos seres singulares ou nos seres humanos, em qualquer modo finito, é o que Spinoza denomina de conatos, que é o esforço de perseveração na existência. A gente poderia dizer, então, que há uma identificação entre potência e conatos nos seres humanos, nos modos finitos. A potência... Ideia supersticiosa. Até outra pergunta. Então, e a potência nesse sentido é o que, não sei se é tão adequado falar isso, mas é o que coloca os modos da substância, e aí eu vou entrar em movimento, que é a questão de estar sempre se esforçando para perseverar na existência. Então, nesse sentido, todas as ações, mesmo que elas tenham ou pareçam ter um caráter inadequado, elas são expressão da potência das coisas singulares. Porque enquanto expressão de Deus, necessariamente nós somos afirmações de ser. Então, nós somos potência de agir. Então, todas as nossas ações, elas exprimem adequada ou inadequadamente o nosso conatos, que é a nossa potência. Eu não consigo desenvolver mais que isso. O Adaías fez uma pergunta, ideia supersticiosa de Deus. Eu só te pediria que você especificasse para quem é a pergunta, se é para Carmen, por favor. Ok. Oi. Eu acho que tem um barulho.
Gostei de quem é. Fran, fecha o seu. Pronto. Foi. Ideia supersticiosa de Deus. Eu acho que eu provavelmente usei essa expressão, mas eu acredito que você pergunta, isso tem a ver com, sobretudo com o que o Spinoza fala no prefácio, né? Existe uma certa maneira que é típica da superstição de encarar o Deus, que é encontrada também no Estado hebreu, que é pensar Deus como alguém que faz decretos, né? Como um grande monarca absoluto do mundo, ao invés da concepção de Deus como natureza, que é aquela que Spinoza defende na ética, enfim. Eu acho que é isso. Alguém mais teria alguma pergunta, alguma consideração a fazer para as expositoras? Há uma pergunta do Carlos Eduardo, mais uma pergunta também para você, Carmen. Gostaria que Carmen falasse um pouco sobre obediência que leva à liberdade. Teria relação com a necessidade em Spinoza? Oi. Pois é. A gente tem uma certa tendência a pensar, eu acho, esses dois conceitos, né, obediência e liberdade, como sendo coisas opostas. Eu não posso ter liberdade obedecendo e nem obedecer e ser livre ao mesmo tempo, né? Só que me parece que existe um sentido claro da obediência, que é o sentido de submissão. E, por exemplo, quando se fala da obediência dos hebreus, eu acho que Spinoza está pensando em obediência submissa, né? Uma obediência cega e passiva. Agora, quando ele, no TTP, sobretudo, está reivindicando uma certa filosofia da religião, digamos assim, e aí eu estou pensando, sobretudo, nos ensinamentos que ele coloca como sendo os ensinamentos do Cristo, né? Eu acho que ele tem obediência também, embora ele não use a expressão obediência para falar disso, tá? Isso aí eu intervindo um pouco na leitura, que é a caridade para com todos, né? O tal do amor ao próximo. Se a gente observa, por exemplo, a epígrafe do TTP, que é uma epígrafe da primeira epístola de João, essa é uma passagem que é muito estranha, né? Ela é muito vaga. Talvez eu tenha aqui para ler para vocês. E ela diz o seguinte, deixa eu achar só um minutinho a epígrafe. Por isso percebemos que ele permanece em nós, que Deus permanece em nós e nós permanecemos nele, porque nos deu de seu Espírito. E quando a gente observa ao longo do Tratado Teológico Político os momentos em que Spinoza mobiliza essa citação da epístola eu falei Paulo, da epístola de João, ele vai usar sobretudo num contexto para falar do amor ao próximo, né? Que é essa grande noção, que é muito interessante, ela articula interioridade e exterioridade, né? É o amor, que parece ser esse afeto, se realizando, se manifestando no mundo. E isso me parece ser um certo conceito de obediência, claro que uma obediência não associada à submissão. E parece que liberdade tem a ver com isso, né? Com esse amor ao próximo, com esse universalismo. E seria esse o sentido, sabe? De você pensar uma obediência não submissa, digamos assim. Você obedece ou você faz o que é melhor, que é essa caridade para com os demais, não porque você interiorizou um princípio ou uma lei, mas porque você compreende aquela verdade, compreende aquilo como sendo o melhor caminho. Eu diria isso. Ainda temos mais alguns minutos. Alguém ainda tem alguma consideração, pergunta?
Então, se não, eu gostaria de agradecer às expositoras, a Carmel e a Paula, pelas brilhantes exposições. Gostaria de também agradecer a todos que estiveram conosco, nos acompanhando, aos que fizeram perguntas, aos que também não. Então, a gente encerra a mesa 5 do nosso evento sobre jornada e afetividade, e voltamos logo mais à noite com a mesa 6.